Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou os dois pés, seres lançado no fogo do inferno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Esse texto faz parte dos ensinos do Senhor Jesus, cujo epígrafe é o maior no reino dos céus. Pelo menos é a epígrafe dessa minha versão, que é Almeida Revista Corrigida, a minha versão favorita da palavra do Senhor. E nesse trecho em questão, faz parte do momento em que Jesus respondera a uma pergunta feita pelos seus discípulos. Os seus discípulos perguntam a Jesus: Mestre, o que, ou melhor, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chama uma criança, coloca a criança no meio de seus discípulos. E ele diz: é verdade, vos digo que se vocês não se converterem e não se fizerem como crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Mostrando que para entrar no reino dos céus nós devemos ser humildes, devemos ser obedientes, ensináveis, dependentes e puros de coração como crianças. Mais adiante, no versículo 7, Jesus fala sobre os escândalos. Cometer um escândalo na palavra do Senhor é fazer alguma coisa que faça outra pessoa se desviar da fé ou cair durante a caminhada cristã. Cometer um escândalo é fazer com que alguma pessoa tropece durante a sua caminhada cristã. E Jesus disse que os escândalos são inevitáveis, mas ele adverte: ai daquele por quem vier os escândalos, ai daquele que fizer alguém tropeçar ou se desviar durante a sua caminhada comigo. Mais adiante, nos versículos 8 e 9, que é o texto que eu li, Jesus faz uma forte exortação. Jesus usa uma linguagem hiperbólica, claro. Obviamente, quando Jesus diz: se o teu pé ou a tua mão ou o teu olho te escandalizar, corta-o. Jesus não estava a falar sobre uma martirização física literal. Jesus estava usando uma linguagem hiperbólica. A linguagem hiperbólica é uma linguagem usada para expressar de uma forma exagerada uma ideia. Jesus muito usou em seus ensinos a linguagem hiperbólica. Então, nesse texto, ou melhor, nesse vídeo, nós vamos entender melhor o que Jesus quis nos ensinar com esse texto, o que Jesus quis nos ensinar quando disse: se a tua mão, o teu pé, ou o teu olho te escandalizar, corta-o ou arranca-o. Resumidamente, aqui Jesus quis nos ensinar a evitarmos o pecado a todo custo. Jesus nos ensina que se há algo em nossa vida que tem sido capaz de atrapalhar, de ser um obstáculo, de impedir a nossa plena comunhão com Deus, de impedir com que nós tenhamos uma verdadeira comunhão e vida com Deus em nossa vida, é melhor renunciar, é melhor cortar do que permitir com que essa tal coisa nos leve ao fogo do inferno. É interessante que Jesus aqui usa partes do corpo como metáfora, partes do corpo que na palavra do Senhor têm algum significado. Por exemplo, as mãos e os pés indicam nossas ações e as nossas direções, e o olho indica o nosso foco. E Jesus nos ensina que se há algo em nossa vida, por mais valioso que seja para nós, se impede com que nós vivamos em plena comunhão com Deus, melhor é que nós renunciemos, por mais valor que tenha para nós. Não vale a pena manter alguma coisa em nossa vida e em troca nós perdermos a nossa salvação em Cristo Jesus. E a ênfase de Jesus nesse texto está exatamente na urgência e no imediatismo de tirarmos de vez essas coisas, né, que impedem o nosso relacionamento com Deus, em vez de permitir com que essas coisas sejam pedras de tropeço durante a nossa caminhada com Cristo Jesus.
E Jesus aqui fala sobre uma realidade que é pouco pregada nos nossos dias e que algumas seitas negam e rejeitam. Jesus fala sobre o inferno. Jesus mostra de forma objetiva, sem nenhum mimimi, sem nenhum rodeio, que há coisas que podem, né, ser pedra de tropeço para nós, impedir com que nós tenhamos uma plena comunhão com Deus e essas coisas nos levarem ao fogo do inferno. E Jesus disse: melhor é cortares do que permitires com que essa coisa te leve ao fogo do inferno. O que Jesus fala aqui, o que Jesus nos adverte nesse texto é muito sério. Pois se nós sabemos que há algo, né, em nossa vida que tem sido capaz de impedir com que nós nos relacionemos de fato com Deus, que tem sido incapaz de impedir com que nós passemos horas de oração, com que nós jejuemos e lemos a palavra do Senhor, nós mostramos que essa tal coisa é mais importante do que a Deus, pois nós temos essa tal coisa como primeiro, ao ponto de permitirmos com que nos afaste de Deus. E Deus não ocupa nenhum outro lugar no coração do homem que não seja o primeiro lugar. Ou Deus ocupa o primeiro lugar, ou Deus não ocupa nenhum outro lugar na vida do ser humano. O que Jesus nos ensina aqui é muito sério. Vivemos os últimos tempos. Jesus em breve vem. Quando não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1000 anos. Não sabemos quando ele vem. O que nós sabemos é que breve ele vem. E por isso é que nós devemos estar prontos. Devemos guardar o bom depósito que o Senhor Jesus nos deu. Por isso é que Jesus, lá em Apocalipse 3:11, ele diz: guarda o que tens, para que ninguém roube de ti a tua coroa. Satanás, o Deus desse século, que cegou o entendimento dos descrentes, que é desobediente desde o início do mundo, que enganou Eva, fazendo com que Eva coma do fruto proibido, e Eva deu a Adão, e assim ambos comeram e pecaram contra Deus. Ele vem, né, enganando gerações e gerações, levando muitos e muitos ao fogo do inferno. Ele tem feito com que a iniquidade, a sensualidade, a lascívia, adultério, imoralidade aumente cada vez mais. Ele tem causado confusões e tem distraído muita gente, esfriando a fé de diversos crentes que estavam durante a caminhada com Cristo Jesus. Vivemos os últimos tempos, por isso é que devemos nos firmar em Deus, devemos viver de verdade o Evangelho, vivemos de oração, estarmos na casa do Senhor, ouvirmos os servos do Senhor que se dispõem a ler a palavra para nos ensinar e nos alimentarmos cada vez mais, até porque a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Quando a nossa fé está a esfriar, é porque nós paramos de ouvir a palavra do Senhor, é porque nós paramos de ler a palavra do Senhor. Por isso é que nós devemos continuar orando ao Senhor. Jesus disse: vigiai e orai para que vocês não caiam em tentação, pois a carne é fraca, mas o espírito está pronto. E nós devemos alimentar o nosso espírito. Paulo escreveu dizendo, né, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Andar em espírito é vivermos da palavra, né? Vivermos de oração, de jejuns, coisas que a palavra do Senhor nos ensina. Quem cumpre a palavra certamente terá uma comunhão estável com Deus, pois o Senhor fala conosco através da sua palavra. E lá em Lucas 8, Jesus mostra, né, que há coisas que podem impedir com que a palavra do Senhor tenha efeito em nós. E um dos corações que Jesus fala é o coração daqueles que começam bem a fé, que caminham um pouco com Cristo Jesus, mas depois vem a beleza do mundo, vem os bens materiais, vem a avareza desse mundo, vem, né, as coisas desse mundo, os desejos, deleites, e abandonam a Cristo para viverem com essas coisas, né, para viverem se alimentando da carne. E Jesus disse que esses que só se preocupam com as coisas dessa terra acabam se desviando da fé, começam com emoção, vão para Cristo, mas depois preferem viver e contemplar a beleza do mundo em vez de contemplar a beleza de Cristo.
E por isso é que o Senhor Jesus, os apóstolos, a palavra de Deus, né, nos leva a esse caminho de não permitirmos com que nada nos distraia. Se há algo em nossa vida, Jesus nos chama a analisarmos a nós mesmos hoje, né? Examinai para ver se ainda estás na fé, né? Nós devemos analisar se há algo em nossa vida que tem atrapalhado o nosso relacionamento com Deus e assim sendo cortar e vivermos durante essa caminhada com Cristo. Os seres de luz sempre serão diferentes dos seres das trevas. O problema começa quando nós queremos imitar as pessoas desse mundo, mas nossa cidadania não é aqui, nossa cidadania é no céu. Paulo disse, pensai nas coisas que são do céu, pois nós vamos para lá. E no céu não entra pecado, no céu não entra, né, descomprometidos com Deus. Se nós queremos uma vida eterna com Deus, né, lá no céu, nós devemos começar com uma vida plena com Ele aqui na terra. Deus abençoe aos amados irmãos. Amém.